E aí, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso aulão de história. Vamos conversar hoje um pouquinho
sobre a história de Pernambuco. Mas antes eu queria convidar a nossa coordenadora para dar umas palavrinhas com vocês e fazer uma oração para a gente iniciar bem. Então eu passo agora para nossa coordenadora Tayane fazer aí uma parte inicial para a gente. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Mais de 4 meses estudando em casa. Estamos trabalhando muito, tá? Para oferecer as melhores aulas, os professores aí, Vando e João e Jonas, sempre excelentes professores. E eles que se organizaram para dar esse aulão para vocês, a pedido de vocês, né? Desde já eu quero agradecer a Vando pela disposição. Ele é um excelente professor, organizado, sempre buscando o melhor para vocês. E também quero agradecer a participação de Jonas, um fera aí em história também. Foi aluno do nosso professor Vando, né? E agora aqui está conosco, fazendo parte da nossa equipe. Teve um excelente professor de história e seguiu o rumo e é um excelente professor de história, posso garantir para vocês. Então, que Deus abençoe muito vocês, tá? Estamos com saudade de verdade. Segunda-feira, no drive-thru, tivemos a oportunidade de rever alguns, mas estamos com saudade de todos, tá? Então, aproveitem e agarrem aí todas as informações passadas por Wanda e por Jonas. Eu sei que vai ser excelente essa noite, tá? Vamos começar a noite orando, pedindo a proteção, a orientação de Deus para que seja uma noite de bastante conhecimento e que Deus nos abençoe muito para que a gente possa voltar logo para a escola. Que eu acredito que o sentimento que nós, professores, gestão, temos que é voltar logo, porque estamos trabalhando muito mais, vocês estão, claro, é muito diferente ter o contato físico ali do que só ver uma pessoa por uma telinha, mas vamos orar pedindo que Deus faça o melhor por nós e que possamos voltar o mais rápido possível. Quem tiver aí, fecha o olho, entre em contrito aí com Deus, tá? Vamos orar, em contrição. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Em especial, pedimos pelo professor Wanda e professor Jonas, por seus familiares e por todos os nossos alunos do colégio. Sabemos que estamos enfrentando dificuldades, mas ao Teu lado tudo passa, né? Que o Senhor abençoe cada aluno, seus familiares, os desafios que eles vêm enfrentando no dia a dia e que seja uma noite de muito aprendizado e muito conhecimento. Permanece conosco hoje e sempre. Amém. Gente, que Deus abençoe muito vocês, tá? Aproveitem muito, que esses dois aí são feras, viu? Wanda e Jonas, valeu, muito obrigada. Vocês são 10, tá? Boa noite. Valeu, Tayane, muito obrigado. Se vocês puderem abrir as câmeras de vocês, eu ia gostar muito, né, Jonas? Porque aí a gente vai ver, né, o povo e tal, vamos nos rever. Enfim, parabéns a todos, né, pela escolha de estar aqui nesse momento a mais, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esses temas, né, de história de Pernambuco, né, os dois, sobretudo, muito alinhados com a questão da proposta do SSA, mas não apenas o SSA, né, os outros vestibulares também. Então, eu estou muito feliz aqui, né, por vocês estarem aqui, por Jonas, né, que está aqui comigo, né. Jonas foi meu aluno realmente do 7º ano, acho que, enfim, de uma época lá no passado, né. Então, eu estou feliz hoje, ele está, né, na reta final também do curso de História, já está com a gente na equipe da Educação Adventista aqui da Escola de Caruaru. Então, eu, com certeza, né, não podia deixar de chamá-lo para a gente fazer então esse aulão especial, onde a gente vai conversar um pouco mais sobre essas duas revoluções de Pernambuco e ver algumas questões no final. Eu passo agora a palavra para Jonas, dar a boa noite dele, fazer a abertura dele aí também. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vejam só, como eles me apresentaram aí, já dispensa apresentações, né? Porque eles já fizeram isso, mas eu acredito que mesmo se não tivessem apresentado, a maioria de vocês já me conhece, né? Já me viram por aí. Alguns aí eram estudantes ainda na época que eu também era aluno. Então, assim, é muito comum para mim, é muito prazeroso, acima de tudo, estar aqui nesse momento. E graças a Deus e a oportunidade aí do professor Vando, estou aqui com vocês agora. Tayane me apresentou, mas ela esqueceu de dizer que também foi minha professora, viu? Tayane também me ensinou alguns momentos ali, trocou uma ideia com a gente em substituições lá na turma, tá certo? Professor Vando, como disse aí, desde o 7º ano, na época quando eu tinha lá meus 10, 11 anos,
estar comigo. E graças a Deus, como o Tayane falou, né, professor muito bom, excelente, aproveitem o conhecimento que ele tem para passar para vocês. E hoje a proposta é justamente essa, gente, abordarmos a questão das revoluções que aconteceram aqui no estado de Pernambuco, que na verdade, em tempos antigos, não era simplesmente essa faixa estreita de terra que nós temos hoje, né? Muitas modificações históricas aconteceram, processos gigantescos foram ocorrendo ao longo do tempo para que hoje estivéssemos da forma como estamos. Mas eu não vou me aprofundar muito ainda não, que a gente vai perceber isso no decorrer, beleza? Muito bom, então vamos lá começar com o nosso primeiro tema. Nosso aulão então está esquematizado nesse sentido. Eu vou fazer uma apresentação sobre a Revolução Pernambucana de 1817 e aí a gente vai apresentar depois um pequeno vídeo com o TikTok de uma aluna de cada turma, né? Primeiro, segundo, terceiro, ficou bem legal. E aí depois o professor Jonas vai entrar com outra parte e na parte final a gente vai então fazer um bate-bola aqui, resolvendo 4 questões de vestibular com vocês, tirando algumas dúvidas, tá? Toda interação durante a aula pode ser feita via chat, tá certo? Eu fiz o bloqueio dos áudios para ficar a gravação bem massa para a gente depois passar para o pessoal que não pôde assistir, né? Não pôde estar com a gente. Então, vamos lá, né? Não deixem de perguntar aí, se quiserem, no meio da aula, lá pelo chat, que dá muito certo. E a gente está acompanhando aqui, tá bom? Então, vamos lá, começar nosso primeiro tema. Vou compartilhar com vocês a minha telinha. E vamos, então, é, para a nossa primeira revolução, né? Da noite, a primeira das revoluções. Agora, deixa eu só ajeitar aqui uma coisinha. Eu acho que ficou... Só mais um minutinho. Pronto, agora acho que vai. Vamos lá. Vou compartilhar aqui para vocês. Pronto. Então, nossa ideia, então, é começar aí trabalhando a nossa Revolução de 1817, uma revolução que pegou aí na época, no final da colonização, né, a gente vai ver muito isso aqui na aula de hoje, e vamos então tirar aí, né, aprofundar um pouco aqueles conteúdos que geralmente no dia a dia, na correria da sala de aula, a gente fica mais por cima. E hoje a ideia é a gente fazer um pouco dessa parte de aprofundar mesmo o conteúdo, tá? Então, vamos nessa. É, Nosso tema aqui, a nossa querida Revolução Pernambucana. E aí eu começo com o mapa de Pernambuco, né? Jonas tinha comentado, tenho certeza que talvez ele vai usar também o mapa, porque é sempre interessante, né? A gente pontua o espaço geográfico também, para que a gente entenda um pouco do que de fato a gente está falando, né? E quando a gente fala de Pernambuco, em 1817, a gente está falando desse Pernambuco aí, né? Grande, muito maior do que o território que a gente tem hoje, né? Que foi perdendo territórios, inclusive, né? Não mas na Confederação do Equador, sobretudo. Pernambuco perdeu muito território, a gente vai tratar disso muito bem daqui a pouco. Então, a gente percebe, né, que era um estado muito grande, um estado que dá dor de cabeça. Eu gosto de dizer que os pernambucanos, né, nossa história é uma história de dar dor de cabeça a governos imperialistas, absolutistas, né? A prova é tanto que no nosso brasão, no brasão do estado de Pernambuco, está lá presente uma fita embaixo, né? Se você prestar atenção, tem uma fita embaixo com 4 datas. E aquelas 4 datas foram as principais, né? As 3 primeiras datas são as principais revoltas que Pernambuco teve, né? E a Revolução Pernambucana, ela é muito importante, né? Bem relevante para a gente conversar um pouco, porque ela foi uma das primeiras que conseguiu êxito, né? Você teve aí um governo, de fato, dentro do próprio governo imperial, né? Então tinha lá o Dom João mandando, mas tinha durante algum tempo ali também um governo em Pernambuco que a gente vai ver hoje, né? Bom,
antes da gente iniciar, a gente não pode compreender jamais, né, a questão da história de Pernambuco sem que a gente entenda um pouco a história mundial, a história geral, tá? Então, é, antes de cair de fato nessa revolução de 1817, nós precisamos, né, compreender um pouco o contexto mundial, né, o que é que tinha ali do ponto de vista internacional acontecendo. Então, o primeiro aspecto, a Revolução Pernambucana ou a Revolução Republicana, pode aparecer com esses dois nomes, né? Tem algumas literaturas que dizem a Revolução dos Padres também, porque teve muita participação da Igreja Católica. Ela foi uma revolução forte, uma revolução que teve as influências no iluminismo. Então, todo mundo aqui já estudou iluminismo, né, alguma vez na vida, e sabe que, de fato, o movimento iluminista foi um movimento forte, né, que aconteceu na Europa, um movimento ali do século XVIII, e que pregava tudo aquilo que era o contrário, né, é, do, é, da lógica, né, que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, enquanto o mundo, sobretudo a Europa do século XIX, que vai estar ali pulverizado, né, com um monte de pensamentos e concepções de liberdade, fraternidade, igualdade, vindo aí, né? Isso é toda uma onda histórica, né? Vindo da Revolução Francesa e tal. Então, isso vai chegar também aqui no nosso litoral pernambucano. Isso vai chegar no Recife também, né? Fora isso, a questão das guerras napoleônicas. E aí é um efeito dominó, né? Se você for analisar direitinho, iluminismo, que acaba levando a questão da Revolução Francesa, guerras napoleônicas, e que acaba fazendo com que a corte brasileira venha para o Brasil. Então, eles vêm para cá para o Brasil, e ao chegar aqui no Brasil, a situação começa a agravar. Sobretudo para aquelas províncias que já tinham uma população pobre, uma população financeiramente complexa, como a população do Nordeste. Né? Então, isso aqui já é um desafio que nós vamos ter aqui no Nordeste. Pois bem, é, a gente pode pontuar como causas da Revolução, né, é, duas, duas causas assim, centrais. Né? A primeira causa... Eita, acho que eu acabei tirando a tela. Deixa eu botar a nova aqui, tá? Apertei aqui no local errado aqui. Pronto. Acho que vai aparecer de volta. Coisas ao vivo. Voltou. Aqui. Pronto, voltamos então. É, Então a gente pode pontuar aqui, não é, ao menos umas duas ou três causas que levou à nossa revolução republicana aqui em Pernambuco. A primeira foi a crise econômica, né, gerada a partir da chegada da família real portuguesa. Né? Nós tínhamos problemas aqui em Pernambuco. Primeiro, uma seca muito grande no ano de 1816, que acabou afetando toda a agricultura e acabou, né, levando à queda da produção de algodão e açúcar. Isso somado à queda do preço internacional do açúcar e do algodão, porque por um azar muito grande, né, e se você for lembrar um pouco antes dessa época, aqui em Pernambuco existia a famosa União Ibérica. Os holandeses estavam aqui governando o estado de Pernambuco. E quando eles foram expulsos de Pernambuco, eles plantaram o açúcar nas Antilhas e acabou quebrando, né, é, o açúcar português. Então eles começaram a fazer aí uma disputa, né, no mercado. Isso foi algo muito complicado para a época. Pois bem, economia difícil, que já não era boa, né, é, a economia pernambucana já não estava boa naquela época. Aí, somado a isso, né, nós temos o aumento e a criação de novos impostos, com o objetivo simples, unicamente, né, de sustentar a coroa portuguesa. Então, a coroa portuguesa que veio para cá para o Rio de Janeiro, né, que simplesmente mudou a vida de todo mundo, né? Lembre-se do Ponha-se na Rua, né? Quer dizer, do Príncipe Regente, o PR das Portas, que era, na verdade, era Príncipe Regente, mas o brasileiro sempre tirador de onda, achava que era o Ponha-se na Rua, né? Tudo aqui no Brasil a gente faz uma resenhazinha, né? E dá como eu posso dizer assim, uma amansada naquilo que é meio sério e tal. E foi o que houve, né? Então, o aumento do custo de vida era cada vez maior. Alguns comerciantes também começaram a quebrar, né, nesse sentido.
E Pernambuco ficou numa situação muito difícil. Aliado a isso, nós temos, então, a difusão das ideias libertárias aqui no estado de Pernambuco. Ideias, sobretudo, né, que bebiam ali das fontes do iluminismo. Então, essas ideias, né, que começaram aí a servir como a pólvora para essa revolução, né? Muito bem. A conspiração, então, começa, né, é, a partir de um plano revolucionário que muitas lideranças que havia naquela época em Recife, em Olinda, aquela liderança ali, da elite, né, começaram então a forjar, né, a desenvolver na casa desse cidadão aqui que vocês estão vendo na tela, Domingos José Martins, começaram então a pensar na formação de uma república federativa. Então, o Pernambuco foi logo top, né? Ele não queria somente um negócio aqui, não. Ele queria aqui e no Nordeste, né? Porque ele olhava as outras províncias e via que a questão social, econômica, etc., era muito parecida. Então, vamos lutar para tentar fazer uma república. Esse era o grande cerne da questão. E aqui eu quero chamar a atenção a vocês de um detalhe. Mais uma vez, né, daquilo que eu já comentei em algumas aulas nos últimos dias aí, com o segundo ano, principalmente. Quando o Brasil ficou independente, o Brasil foi o único país, né, daquela época que, que fez digamos assim, ao invés de entrar no regime republicano, entrou no regime de monarquia, entrou no regime monárquico, né? O México ficou ainda, depois da independência, alguns meses, acho que 9 meses só, como monarquia. E depois foi que aí derrubaram a monarquia e veio a república. Só a gente aqui, só nós, era que estava nessa vibe de república, né? Aqui nem tinha nessa vibe de república, não, perdão, nessa vibe de império. E aqui o império nem tinha começado ainda. Era a época de Dom João VI. Então você veja que antes da proclamação da independência do Brasil, né? Antes do 7 de setembro, daquela data lá, já havia um plano em muitos lugares aqui no Brasil de fazer, de fato, uma, uma república, né? Era o que o povo queria. E aí os planos, né, de conspiração acabaram, né, sendo caboetados, né, a nossa palavra aqui que a gente usa muito, né? Um caboeta foi e disse ao governador. Então um caboeta lá do meio das reuniões, ficou escutando, aí fez, oxe, eu vou tirar vantagem. Eu vou dizer ao governador. Lindo, o nome do governador, que naquela época era presidente da província, o nome do cargo, era Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Esse gatinho que está aí na tela para vocês. Lindo. Ele, então, né, ficou pasmo. Eles, como é a história, a galera vai querer pegar minha terra, né, meu poder, vão querer me derrubar? Não. Antes eu vou pegar eles. Então o que aconteceu? O governador mandou o Marechal José Roberto, né, que eu não achei a foto dele, infelizmente ele não gostava de rede social, para prender os civis, né? E aí, o brigadeiro Barbosa de Castro para prender os militares, que estavam aí implicados na conspiração. Então, o governador disse, ó, vamos lá, vamos derrubar esse negócio aí, vamos aceitar isso não, isso está errado, não pode, e a gente tem que garantir a unidade, né, aqui e o nosso poder. O que aconteceu foi que a porrada foi grande. O brigadeiro acabou sendo morto pelo capitão José de Barros Lima, que era um dos caras que estava nesse lado aí, nessa conspiração, entre aspas, né? E o governador ficou morrendo de medo. Então o governador fez, pronto, agora a casa caiu, o que é que eu vou fazer, né? Daqui que eu mando uma mensagem para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império na época, que o povo resolva, o povo já tem me matado aqui. Então o imperador foi, correu para o Forte do Brum, que é esse lugar aí maravilhoso, que se Deus quiser a gente vai visitar um dia, né? Eu tenho fé em Deus que eu vou levar vocês, se vocês já não foram, né? Eu acho que alguns já foram aqui na sala. Mas é um lugar muito interessante, totalmente, absurdamente histórico, né? Eu gosto muito de ir lá. E ele ficou lá preso, né? E morrendo de medo, e a galera, né, do lado de fora, cercando o Forte do Brum, botando pressão, e finalmente ele resolveu se render. Então o governador se rendeu, né? Disse, realmente a situação tá feia, não vai dar para mim ficar no governo, e ele foi embora, fugiu para o Rio de Janeiro, e foi lá chorar no colo do Dom Pedro, do Dom João VI, aliás, né? Dele e da família dele. Eu imagino quando ele chega no Rio de Janeiro e diz, olha, imperador, rei, a situação tá feia lá em Pernambuco, o povo me botou para correr, né? E, além do mais, o povo já montou um governo provisório. E aí começou o famoso governo provisório, né? O governo provisório,
basicamente ali montado por uma elite colonial. Isso também é muito importante, esse dado, que a gente tem desse dado, né? A elite colonial era que puxava, né? Eu falei muito isso também nas aulas do segundo ano, né? No terceiro, nas revisões do vestibular, que a elite colonial, ela de fato foi, né? Empolgando aí os movimentos de libertação e tal. Até porque a elite colonial é que tinha leitura, né? E tinha estudo de iluminismo para levar isso para a população e tal. Então você tem aqui várias pessoas aqui, não é? Você tinha comerciantes, advogados, né? Capitão, padre, fazendeiro, e os seus interesses eram de mudança política e econômica e não de mudar a estrutura social. Esse aqui talvez foi o grande erro dessa revolução, né? Porque a revolução queria de fato mudança política, ou seja, implantar uma república, né? E também no ponto da economia. Então, aqui em Pernambuco, veja que chique, nós aqui, né, viramos um país, tá? Entre 6 de março a 1º de julho de 1817. Então, nessa época aqui, ninguém mandava na gente, né? Quem mandava era esse grupo aqui, e Pernambuco, de fato, virou um outro país, tá? E aí nós temos a bandeirinha de Pernambuco aí na época, né, com as 3 estrelas, que são os outros estados também que depois fizeram a adesão, né, para essa Revolução Pernambucana. E aí, o que acontece, né, como botou moral mesmo, Saulo, Pernambuco botou moral aqui na história, né? Só que tem um problema. Sim, aqui essa foto, só para vocês conhecerem, é o comerciante, tá? Essa primeira foto aqui. E aqui, obviamente, o padre, tá? O padre João Ribeiro. Muito bem. Bom, esse governo provisório aqui em Pernambuco, ele tomou algumas medidas que, para a época, eram medidas assim extraordinárias, né? Como, por exemplo, a extinção de alguns impostos, a igualdade de direitos para os brancos, né? A tolerância religiosa, a liberdade de imprensa e consciência. Isso era muito interessante, né? A propósito, a imprensa pernambucana também era uma grande divulgadora das ideias iluministas, né? Então tinha também essa participação da, da imprensa pernambucana, né? E então, isso era, todas essas aspirações aqui, essas medidas que eles tiveram, foram medidas que jamais o governo de Dom João iria admitir, né? Então foi implantado aqui em Pernambuco o sistema republicano, adotou-se uma nova bandeira e uma lei orgânica, perdão. Essa lei orgânica era onde tinha essas características aqui, como tolerância religiosa, liberdade de imprensa e tal. E essa lei orgânica iria dar base mais tarde para uma constituição do país Pernambuco, da República Pernambucana, né? Só que, como a gente já sabe, a coisa foi ficando cada vez mais complicada. Alguns comerciantes do Recife, por sua vez, tentaram impedir esse movimento, né? Por quê? Porque eles estavam interessados em manter o sistema colonial, inclusive algumas questões como privilégios e escravidão. Então tinha um grupo aqui também que não era muito interessante, né? Alguns grupos assim de elite colonial, elite mais ligada a Portugal ainda, estavam oferecendo 500 mil francos aos membros do novo governo para que eles desistissem da revolução. Isso era muito dinheiro na época. Então começou, né, a tentar primeiro, ó, veja, infelizmente nas coisas no Brasil a história já mostra, né? Começa logo pela cooptação, né? Tentando dar um dinheirinho aí, ó, desista aí, bicho, vai, 500 mil francos, não vai acontecer nada com você, né? Você sabe que daqui a pouco a galera vai botar para baixo esse governo, isso não vai para frente e tal. E aí foi aquela politicagem toda maravilhosa como a gente sempre conhece. E aí, meu amigo, a galera se animou, os amigos aqui do lado, né, da gente. A Paraíba entrou nessa, né? Participou aí esses vários nomes que eu não vou focar nos nomes, né? Mas é importante a gente entender que a Paraíba ela participou tão fortemente que até o sertão paraibano, né? E aí citamos a cidade de Patos na Paraíba, serviu inclusive como base das ideias republicanas. Então foi se alastrando o movimento, né? A Paraíba aceitou o movimento, aderiu também ao movimento. Lá no Rio Grande do Norte também houve uma adesão ao movimento, não é? O grande proprietário de açúcar, de engenho de açúcar, o André de Albuquerque Maranhão, esse que está aí na imagem, né? Ele tentou, né, prender o governador, né, do Rio Grande do Norte, lá na cidade de Natal, ocupou Natal e tentou fazer uma junta governativa, né, uma junta de
de governo para mandar ali no lugar do governador, mas ele acabou, o povo acabou não aderindo tanto ao projeto. E também temos aqui mais um estado, o estado do Ceará, que também participou, né? E, inclusive, o Ceará participou com a figura de Bárbara de Alencar, né? Ela era uma pernambucana que foi radicada no Cariri e o seu filho Tristão Gonçalves aderiram ao movimento, né? Mas eles foram detidos pelo capitão Mor do Crato, que era uma espécie de um prefeito de uma região, da região do lado, do lado do Ceará, e acabou que é, eles, digamos assim, começaram a cair em adesão e o movimento começava a ficar cada vez mais enfraquecido fora do estado de Pernambuco. A grande questão é que a coroa portuguesa não ia ficar calada, né? E aqui a gente já vai finalizando essa primeira parte da aula. A coroa portuguesa reagiu, né? Através do governador baiano, o conde dos Arcos, que enviou para o Recife 2 navios e soldados armados para acabar com a revolta. Então, o tiro, porrada e bomba começou aqui, né? A Bahia, então, se meteu na história, acho que ficou com inveja, porque se a gente for estudar a história do Brasil, anos depois, na época do período regencial, né, vai ter 2 revoltas só lá na Bahia. Então vai ser uma confusão. Depois eles se arrependeram. E aí Dom João VI aproveitou e enviou um reforço contra-revolucionário do Rio de Janeiro. Juntou uma galera e disse assim, vai para Pernambuco. Volta para, né, quebrar lá as coisas. Então foram enviadas tropas de Portugal para tentar acabar com o movimento, né? E assim era o fim da primeira tentativa de instalar uma república no solo brasileiro. Então, infelizmente, o poder das armas foi maior do que o poder da ideologia republicana que nós tínhamos aqui no estado de Pernambuco. Uma ideologia, de fato, muito bonita. A gente pode considerar que 3 fatos, né, centrais foram muito importantes para que acabou contribuindo também, né, para que, de fato, o governo provisório acabasse. Né? Um deles, o despreparo dos chefes da Revolução. Realmente, não havia um preparo político. Né? A galera meio que se empolgou ali no primeiro momento, saiu no Nordeste e tal, a galera começou a apanhar, mas não tinha um preparo político, né? Um preparo governamental. Então, isso pode ter sido um dos fatores que acabou desagregando. Segundo, os desacordos entre eles, porque de fato tinha, né? Por exemplo, alguns queriam a escravidão, outros não. Alguns aceitavam que existisse o negro também na luta revolucionária, outros não. Então essa confusão também acabou enfraquecendo, porque se de repente os negros tivessem sido colocados nessa revolução, e aí ia ser uma massa realmente, eu acho que a gente tinha ganhado, né? O problema é que a revolução ficou muito elitista, né? Ficou muito lá com a galera da elite. E, por fim, o empenho da repressão foi muito grande. Dom João estava decidido a absolutamente tudo, minha gente. Tudo mesmo. Dom João, inclusive, pagaria altíssimas somas de dinheiro para, para qualquer lorde, né, qualquer camarada que viesse sobretudo da Inglaterra, e invadisse lá Pernambuco e resolvesse tudo. Né? Existiam algumas histórias nos bastidores dessa revolução que a França também queria se meter e ajudar a gente e tal, mas não aconteceu, não ocorreu. Até porque, enquanto isso ia acontecendo aqui, Napoleão também ia começando a perder a força do Império lá. Então, não dava meio que para Napoleão e a França dar aquela ajuda. Né? Vocês têm aqui, nessa foto linda e maravilhosa, o senhor general Luiz do Rego Barreto. Foi ele que simplesmente, né, liderou as tropas imperiais para retomar todo, né, todo esse espaço que tinha sido, né, capturado dentro da Revolução. E aí a cidade do Recife foi invadida e vários líderes acabaram se rendendo para que não acontecesse uma catástrofe dentro, aí nessa história. Outros líderes ainda ficaram até o dia 1 de julho, foi dia 1 de julho, uma confusão e tal, e acabou que ele foi de fato o grande carrasco. Né? Finalizando aqui, eu trouxe para vocês uma lista de alguns mártires da Revolução, por exemplo, e vejam como eles terminaram a história. Por isso que eles hoje fazem parte da história. Não é? O padre Miguel Joaquim
de Almeida Castro, né, foi fuzilado em 12 de junho de 1817. O padre Roma, que era José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima, foi julgado, condenado e fuzilado também no dia 29 de março de 1817. Tudo deles era, joga pro fuzil, né? Povo bem da paz. O padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro suicidou-se, né, no Engenho Paulista, em Paulista, né, na cidade de Paulista, no dia 20 de maio de 1817. Só que depois, os camaradas ainda mandaram pegar ele, o corpo dele, mutilar o corpo dele. Domingos Teotônio Jorge foi sentenciado à morte e executado. José de Barros de Lima, que era o chamado Leão Coroado, ele foi enforcado e decapitado e suas mãos foram cortadas e colocadas em postes em diferentes localidades. Não aconteceu isso apenas com ele. Outros revoltosos também arrancavam os pedaços. Isso é um negócio, assim, terrorista, mas é a ideia, né? Quer dizer, faça de novo que vai acontecer isso aqui, né? Então acabou acontecendo, de fato, uma tragédia. Aqui na tela para vocês, finalizando nossa aula, três imagens eu trouxe. A primeira imagem, aqui nós temos a página do processo original dos réus da rebelião de Pernambuco. Então aqui, porque não dá para ler direito, né? O cara tem que ser realmente muito bom. Mas aqui vocês têm uma página, né, dessa rebelião, né? Do processo que eles foram condenados e tudo mais. Aqui nós temos um grupo de esculturas representando os revolucionários de Pernambuco de 1817, né, que está localizado lá em São Paulo, à direita do Monumento à Independência do Brasil. Isso é uma pura, digamos assim, mostra, né, de que isso é uma pura mostra de que, de fato, o movimento revolucionário de Pernambuco ele contribuiu sim para esse processo, né, de independência do Brasil e também de República do Brasil, né? A bandeira da Revolução de 1817, né, que é desenhada aqui à esquerda pelo maçom Antônio Alves, e a atual bandeira de Pernambuco, que no caso somente uma estrela, né? A bandeira das 3 estrelas representava então Ceará e Paraíba e Pernambuco, que conseguiram de uma forma mais forte se unir a essa revolução. E aí eu trouxe essa imagem porque essa imagem pode ser que caia no vestibular, né? Então eu pensei em colocar. Lá em Recife existe um monumento muito famoso, para finalizar, chamado de Revoluções Pernambucanas. É um painel do artista olindense, que ele falecido já, José Corbiniano Lins. E cada lado desse painel aqui você tem uma revolução que aconteceu em Pernambuco, né? Então o primeiro lado ali é a revolução, esse lado aqui é a revolução que eu estou falando agora, né? Aqui desse outro lado é a revolução que Jonas vai falar já depois do videozinho que eu vou passar. Então, a gente já observa, né? Isso aqui é histórico. Confesso a vocês que eu nunca vi lá, assim, em Recife, propriamente, assim, o local. Mas é um artista aqui de Pernambuco, né? Que resolveu colocar nessa arte aí, muito bonita, um pouco da nossa história, um pouco é, das nossos embates aqui pela República, pela liberdade. Então, por que é importante esse movimento? Eu poderia fechar dizendo isso. Ele é importante, sobretudo, né, por conta de que, de fato, foi o movimento que chegou a virar um governo, né, virou, de fato, um governo há certo tempo, e também porque foi um movimento em que, pela primeira vez, né, de uma forma muito forte, a ideia de república estava sendo divulgada pelo território brasileiro. Então, isso, né, esses fatores aqui tornam, de fato, a Revolução Pernambucana muito importante e pode cair, inclusive, em vários vestibulares, enfim. A gente tem que estar preparado então, para esse conteúdo. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. A nossa ideia, então, foi trazer esse aprofundamento, né, dessa revolução. E agora, antes de passar para Jonas, para dar uma quebrada aqui, foi muita informação no juiz da gente, né? Eu vou soltar aqui um vídeo bem interessante das nossas 3 alunas. Vai ser o nosso momento TikTok aqui. Se o vídeo não ficar legal, né? Porque vocês sabem que a internet e tal
vai ficar legal, mas em algumas casas, em outras não. No final tem uma... eu vou passar o link, tá, dos vídeos, aí vocês vão poder ver também, beleza? Eu vou passar aqui agora. Aumenta o volume aí e vamos ouvir. Curiosidades sobre o estado de Pernambuco. Pernambuco está localizado ao nordeste do país, possuindo 184 municípios, tendo como capital Recife. Por estar localizado ao nordeste do país, Pernambuco também possui várias praias. Assim como essas, também tem piscinas naturais, que a propósito... Saudades. Partindo para a parte mais cultural do estado, temos o frevo, muito típico aqui. Temos também a capoeira, as típicas e famosas festas juninas, as nossas queridas e amadas comidas de milho, o artesanato em barro. Também temos o cuscuz, o xerê com galinha caipira e tantas outras comidas típicas de Pernambuco. Essas foram algumas das curiosidades sobre Pernambuco. Curiosidades sobre Pernambuco. Primeira curiosidade. Ele foi dividido em 184 municípios e um distrito estadual. Segunda curiosidade. Foi colonizado por holandeses. Terceira. Tem 9,2 milhões de habitantes e é o segundo estado mais populoso do Nordeste. Quarto. As cidades mais populosas de Pernambuco são Olinda, Recife, Vitória de Santo Antão, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Petrolina, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe e Garanhuns. Esse é o Mosteiro de São Bento. Ele fica em Olinda. É uma das construções mais ricas em ouro do Brasil. Pernambuco tem vários pontos turísticos e um dos principais são as ilhas. As principais ilhas são Itamaracá, Santo Aleixo, Coroa do Avião e Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um arquipélago com 21 ilhas. E essas foram algumas curiosidades sobre Pernambuco. Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ellen e hoje eu vou falar um pouco sobre a bandeira de Pernambuco. E sim, essa aqui é a antiga bandeira de Pernambuco, em 1817, na época da Revolução Pernambucana. Ela foi criada por um padre da época chamado João, porém essa bandeira só veio se oficializar em 1917. Cada uma dessas cores tinha um significado. Azul é o céu, o branco representa a união entre as nações, o arco-íris significa uma nova era. Essas 3 estrelas representavam os 3 estados, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Outras estrelas seriam adicionadas ao redor do arco-íris à medida em que as capitanias fossem se aderindo à confederação. A cruzinha era uma referência ao Brasil, a terra de Santa Cruz. E, por fim, o sol iluminava o futuro. E essa aqui é a atual bandeira de Pernambuco desde 1917, que foi quando ela se oficializou. Muito bem, olha, parabéns às 3 pernambucanas arretadas que fizeram, né? Toparam, os meninos, eita, povo mole. Aí eu perguntei, aí ninguém quis, né? Não, professor, não sei o quê, aquela resenha toda. Mas aí eu agradeço demais às 3, eu gostei muito desses vídeos de vocês, né? E eu acho legal esse momento pra gente dar aquela quebrada aí no meio das 2 aulas. Agora eu passo para Jonas e ele vai agora apresentar a segunda parte e é com você, vai lá. Beleza, gente. Primeiro, parabenizar aí, né? As meninas toparam, antes de tudo. Depois fizeram um conteúdo muito bom, viu? Vocês aí têm todo o potencial. Quem sabe, professor, daqui a uns anos não são elas que vão participar aqui interagindo, né? Então, vejam só. Para a gente iniciar, galera, primeiro a gente precisa... Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas apresentações, mas antes a gente tem que se situar de uma certa forma quanto à questão do nosso Estado. O nosso Estado, de fato, ele é muito representativo. É um Estado que, desde o seu início, desde o começo dos seus processos, sempre se mostrou bastante atuante no cenário político. E tudo isso faz com que apresentações como essa sejam dotadas de uma grande importância. É muito essencial que você, principalmente sendo pernambucano, conheça a história do seu estado, que é uma história muito, mas muito rica. Então eu vou compartilhar aqui com vocês agora,
certo? Vejam aí se vocês conseguem ver a nossa apresentação. Deixa eu colocar lá no começo. Estão conseguindo visualizar aí, pessoal? Tá tudo ok aí, professor? Consegue Tá, visualizar? tranquilo. Beleza, tranquilo. Então vejam só, hoje a gente vai falar sobre esse Pernambuco das revoluções. E quantas revoluções, viu? Pernambuco das altas revoluções, eu diria até altas tretas, porque esse estado de Pernambuco, ele vai trazer durante a sua história muitas confusões com outros locais aqui dentro do Brasil e principalmente com as estruturas governamentais que o nosso país teve, certo? Então, o Pernambuco, ele sempre vai ser como se fosse aquela ovelha negra dentro dos estados brasileiros, porque sempre vai estar confrontando, indo de encontro, batendo de frente. Então, o estado central sempre odiou Pernambuco. Vou logo adiantando para vocês. Pernambuco nunca foi tão bem visto assim pelo pessoal, não. Mas hoje a gente vai analisar somente um desses conflitos, que acontece após um período, após, né, a Revolução de 1817, que o professor Vando já falou. É o que nós chamamos de Confederação do Equador. E essa Confederação do Equador recebe esse nome, gente, porque está ali sobre a linha do Equador, certo? É um grupo de locais aqui dentro do nosso estado que vai ter justamente uma união nesse período em prol de alguma coisa. E essa coisa nós vamos perceber no decorrer do nosso movimento. Mas a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: o povo aqui em Pernambuco, na província de Pernambuco, estava extremamente insatisfeito com algumas coisas que estavam acontecendo no nosso país. A gente percebe o seguinte: de 1817 para 1824, que é o período da Confederação do Equador, são pouquíssimos anos. Dentro da história, pouquíssimos anos. Mas uma coisa impressionante acontece no meio desses dois períodos. Entre 1817 e 1824, acontece 1822, que é um processo de independência do nosso país. Então, o povo estava muito, meio acalorado por essa situação, sabe? O povo estava com aquela ânsia: como será esse novo governo? Como será que ele vai agir? E, na verdade, nesse ponto, eles já estavam até insatisfeitos com o que o governo estava fazendo, porque eles queriam autonomia. A palavra independência pressupõe autonomia. Quando você pensa em alguém independente, você pensa em alguém que consegue tomar suas próprias decisões. Entretanto, a independência do Brasil não era tão independente assim. Como o professor Vando já adiantou, o nosso país se torna independente, mas ainda dependente da monarquia. Uma monarquia que ainda tinha laços com Portugal. E assim, se a gente parar para analisar e para perceber, nós vamos ver que todos os países à nossa volta já viviam um sistema de república, apenas o Brasil pertencia nesse sistema ainda, que era um sistema retrógrado para a época. Era um sistema que já dava sinais de invalidez, o prazo de validade dele já tinha acabado. Então as pessoas aqui estavam muito revoltadas com esse tipo de situação, beleza? E surgem aí, nesse contexto, ideais liberais, certo? Os ideais liberais são a principal motivação dentro desse cenário de confederação do Equador. Porque são aqueles ideais que o professor falou, vindos lá do iluminismo: liberdade, igualdade, fraternidade e muitos outros ideais que nós vamos encontrar aí, que vão justamente impulsionar esse povo a querer coisas diferentes. Agora preste atenção, antes da gente seguir, quando eu falar liberais, gente, não pense que é aquela galera de hoje em dia, banda voou, que permite todo tipo de relacionamento, que age com a sociedade de uma forma autônoma. Não, quando eu falo liberalismo, é no sentido ainda essencial, nesse momento, em uma autonomia, certo? De poder fazer suas decisões e também, principalmente, em termos econômicos, tá bom? Mas vamos lá conhecer um pouquinho sobre esse movimento. Primeira coisa: nós temos aqui uma cartazinha, que era uma carta que circulava, na verdade um panfleto, que circulava muito nesse período, ali antes de 1824. E ela tinha algumas inscrições dizendo o seguinte: esta é a ocasião, pernambucanos, de mostrar que somos livres, somos fortes. Melhor é pela pátria sofrer 1000 mortes do que ser escravo de déspotas tiranos. Então, o que é que eles estavam querendo dizer aí, ó? Olha só, dentro da nossa sociedade, é melhor que a gente morra do que a gente ficar simplesmente dependendo de um rei, e esse rei sendo o centralizador, sendo o absoluto das decisões, não fazendo com que o povo participe desse tipo de situação. Então, a situação estava bem complicada aí. Mas até chegar nisso,
algumas coisas acontecem. E para a gente se situar melhor no tempo, no espaço, eu trouxe para vocês essa linha do tempo aqui. A linha do tempo começa com a nossa Revolução Pernambucana, 1817, a Pernambuco se mexe, se movimenta, como o professor Vando disse, Pernambuco se torna uma nação, né? Pernambuco assume uma hegemonia, mas essa hegemonia acaba. Pernambuco sofre represálias, certo? Pernambuco sofre ações do governo central e muitos dos líderes da Revolução Pernambucana acabam sendo exilados. E nesse contexto acaba sendo até um presente para eles, sabe? Porque os líderes dessa Revolução Pernambucana vão se exilar em um determinado local, alguns vão para outros estados, outros vão para fora do país, teve gente que foi para os Estados Unidos, então cada um deles faz a sua ação ali, tá bom? E depois desse contexto, o Brasil entra nesse processo de independência. Então, em 1822, o Brasil fica independente, no meio de toda aquela situação, que eu diria até um certo ponto catastrófica, né? Mas o Brasil fica independente ali, em meio a todos esses solavancos, e o que nós percebemos é que o plano de Brasil independente ainda não estava muito bem montado. O próprio imperador não sabia bem o que fazer. O Dom Pedro assume, certo? Mas ali ele tem algumas dúvidas quanto a algumas questões, como, por exemplo, as pessoas que me cercam, será que elas são confiáveis? Será que eu devo confiar nesses caras que estão aqui ao meu redor? E ele chegou à conclusão que não. Ele não tinha confiança nas pessoas que estavam ao seu redor, por isso ele centraliza nele, somente nele, a figura da pessoa que exercerá as decisões ali dentro. Era uma bagunça geral, estava parecendo o guarda-roupa de Josias. E toda essa situação aí que nós vivenciamos e percebemos faz com que esse imperador ele tome nas suas mãos todo o poder e diga o seguinte: eu vou dissolver a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, a partir de agora eu sozinho tomo as decisões, beleza? E eu também vou criar uma nova Constituição. Então, essa nova Constituição se origina nesse momento, uma Constituição que tinha um poder moderador. E aí ele distorce até mesmo teorias sociais que tinham dizendo ali, ó, o poder executivo, legislativo, judiciário, toda aquela estrutura bem montada, o imperador vai lá e cria um novo poder, só dele, um novo poder original, certo? Que servia para quê? Para os outros poderes não valerem de nada. O poder moderador era assim, ó, você toma as decisões, todo mundo conversa aqui, mas no final das contas o que vale é a minha opinião, Dom Pedro, eu que mando na bagaça toda no final das contas. Então, ó, a situação que vai ser montada é justamente essa. Dom Pedro concentra sobre si toda a hegemonia, enquanto o povo, de certa forma, padece. Todo mundo vai aceitar, menos Pernambuco. É aí que a nossa história entra. É aí que Pernambuco mostra o quanto as suas revoluções valem a pena dentro desse contexto. Por quê? O cara queria ser centralizador, enquanto em Pernambuco soavam ideias liberais, soavam ideias de autonomia, soavam ideias de que as pessoas deveriam ser livres. Isso não dá para se conciliar. Como se concilia uma pessoa autoritária com ideias de liberdade? Sem condições. E aí começam as revoluções aqui dentro. Veja só, o clima vai se agravando quando aqui dentro de Pernambuco a gente tem vários estados, certo? E o Dom Pedro diz o seguinte: eu tenho que ter uma pessoa para comandar esse estado revoltado. Esse estado aí está fazendo muita bagunça, eu tenho que colocar um cara para comandar. E ele diz o seguinte: vai lá, Paz Barreto, certo? Paz Barreto, vai lá e resolve essa situação para mim, come essa bronca, fala lá com os caras, monta uma junta e essa junta vai agir para poder o estado de Pernambuco andar dentro das minhas diretrizes da monarquia, certo? Eu quero que eles aceitem a monarquia, não quero que o estado se revolte. Então vai lá e resolve a situação. Quando o Paz Barreto vai para lá, ele percebe o seguinte: o povo de lá não queria saber de monarquia. O povo de Pernambuco queria saber de liberalismo. E o Paz Barreto é contrário ao liberalismo. A galera insiste tanto, força tanto no Paz Barreto, faz chacota com ele, tira uma onda. Os caras que estavam lá no governo, na junta que eles tinham lá, começaram a fazer tanta pressão no Paz Barreto que o Paz Barreto disse: eu renuncio. E ele saiu, foi embora, voltou lá para o Rio de Janeiro. O imperador disse: o que você está fazendo aqui, Paz Barreto? Você voltou para mim. E ele disse: eu não aguentei não, o povo lá tem ideias muito liberais. O povo lá não quer saber dessa monarquia, então ele renunciou. Enquanto isso, os caras lá liberais já tinham um plano todo montado. Então, ó, tiram o Paz Barreto, que era indicação do imperador, e colocam um novo cara. E esse cara é o Paz de Andrade. O Paz de Andrade, desde a Revolução,
pernambucana, aquela que o professor tinha falado, ele estava exilado. Aonde? Nos Estados Unidos. E como o Josias falou aí no chat, os Estados Unidos já tinham sofrido uma revolução, certo? A revolução de independência dos Estados Unidos tinha ideias liberais. Então, o Paz de Andrade chega aqui no Brasil meio que aquele cara que amava os Estados Unidos. Amava o que eles tinham feito por lá. A maioria das pessoas hoje em dia tem essa gana de ser como os Estados Unidos também. Mas esse Paz de Andrade tinha essa situação aí, por ter pertencido a lá. Para você perceber como esse cara era aficionado nos Estados Unidos, ele teve 3 filhas. E colocou o nome das 3 de Carolina, até aí beleza, Filadélfia e Pensilvânia. Era o nome das 3 filhas desse senhor aí. Ele colocou o nome de 3 estados que existiam ali nos Estados Unidos, beleza? Mas ele volta com essas ideias liberais de lá dos Estados Unidos, e os caras, quando vem essa situação do Paz Barreto querendo assumir, e ele sai um pouquinho, volta lá para o Rio de Janeiro, eles dizem o seguinte: agora quem manda é tu, Paz de Andrade. Então, Paz de Andrade assume o lugar de Paz Barreto. Quando chega lá no imperador, o imperador manda Paz Barreto de volta, mas quando ele chega aqui já tem um novo cara no lugar dele. O Paz Andrade já tinha assumido. E aí começa a confusão. Porque o imperador sabia que se o Paz de Andrade, que era um liberal, estivesse no comando de Pernambuco, com certeza eles iam querer, separatismo. Eles não iriam querer estar sobre o comando ali da monarquia, certo? Eles iam querer independência, tá bom? Já era de se esperar, né? Então, veja, o Dom Pedro dizia o seguinte para eles: seus rebeldes, dissidentes, enquanto o povo daqui dizia: e você que é tirano e traidor? Ficava jogando sempre nessa situação aí. Um falava do outro, o outro falava do um, e eles sempre nessa intensa briga, intensa confusão. Até que o Dom Pedro resolve fechar o porto do Recife. Ele diz assim: eu ainda tenho poder, viu? Então, por enquanto eu tenho poder, eu vou agir. E ele agiu dessa forma, fechou o Porto do Recife. Mas até o momento, como o professor falou, essas brigas aí que aconteciam eram mais na elite. A elite que participava. Lá na Revolução Pernambucana foi assim, por isso que eles foram suprimidos, porque a elite que estava participando. Mas nesse momento que o imperador decide fechar o Porto do Recife, ele fecha o comércio. E você sabe, quando fecha o comércio, a gente está vendo um exemplo agora na pandemia, quando fecha o comércio, o povo se levanta. Quando fecha o comércio, o povo para de ser somente uma situação daqueles caras grandões e vem para público. Todo mundo começa a perceber que a situação fica difícil quando não tem dinheiro, quando não tem comida. E então, esse processo passa a ser não somente mais um movimento de Barreto, Paz e não sei o que lá, daqueles caras que eram do topo da sociedade, e passa a ser um movimento de todos. O povo começa a participar. E aí a gente tem algumas figuras interessantes surgindo nesse período. A primeira delas é o Frei Caneca. E esse cara é importante demais. É um dos que mais cai nas nossas questões, viu? Então presta bem atenção nesse carinha aí. O Frei Caneca, ele vai ter uma importância muito grande, porque ele vai começar a espalhar um jornalzinho. E esse jornal você recebeu o nome de Tifes Pernambucano. Olha que nome peculiar, que coisa linda. O Tifes Pernambucano começa a ser espalhado. Parece o nome de uma doença, né? O Tifes Pernambucano começa a ser espalhado por todo lugar e o povo começa a ver as ideias ali. O que ele fazia nesse jornal era simplesmente criticar o imperador. Ele criticava o imperador, falava que o imperador não prestava para nada, que o imperador estava tomando decisões contrárias. Sabe que no começo o Frei Caneca era adepto do imperador. Só que o imperador toma medidas centralizadoras, então ele não é mais adepto do imperador e agora ele critica. Ele diz o seguinte: olha lá, o imperador tirou a máscara, o imperador só cuida de si, ele entrega os brasileiros a baionetas e canhões. Isso é pesado. Para um imperador escutar um negócio desse, olha embaixo, é princípio de eterna verdade que a obrigação de obedecer cessa pelos abusos do obedecido. Olha que frase, sensacional. Quando você está lá, obedecendo uma pessoa, mas ela está abusando do poder que ela tem, você não é obrigado a obedecer mais não, viu? Então essas teorias começam a se espalhar ali e o povo começa a perceber que faz sentido. Essa monarquia está colocando uma pressão muito grande, isso não pode acontecer. Então, a partir desse momento, o Frei Caneca e outras pessoas começam a tomar um destaque muito grande. Outros caras que vêm aí, por exemplo, o Cipriano Barata, ele coloca, por exemplo, um jornal para veicular que se chama Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco, certo? Na verdade, o Sentinela da Liberdade é aquele jornal que vai indicar as coisas ruins que estão acontecendo, vai indicar os problemas que tem na sociedade, então tudo isso vai começar a aparecer. E lá no Ceará,
lá em cima, mais um pouquinho, vai aparecendo um novo nome, uma nova pessoa chamada de Padre Mororó. Na verdade, o Padre Mororó, desde o início, já era contrário a essa questão aí de monarquia. Então, desde o começo, ele sempre foi incisivo nessas questões. Tanto é que ele já havia declarado antes a independência de uma determinada localidade lá do Ceará. Beleza? Então, ele não veiculava nenhuma informação escrita, mas ele falava, espalhava a palavra para as pessoas e tudo isso fez com que ele ganhasse uma notoriedade também. Então, esses três aí eu só estou citando para você perceber quanto o povo vai se envolvendo. Detalhe, o Padre Mororó e aquele que a gente viu, o Frei Caneca, líderes religiosos. Você sabe que a religião sempre influenciou o povo bastante nas decisões, beleza? Então, essa questão vai ser levantada aí também. Mas vamos lá. Continuando aqui a situação, lá estava acontecendo o quê? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, todo mundo começa a se juntar. E quando se juntam, se articulam, eles percebem o seguinte: juntos nós somos mais fortes, podemos derrotar um poder principal, podemos ir de encontro a esse poder. E aí eles se juntam em torno de uma coisa. Lembra do Paes de Andrade? O Paes de Andrade surge novamente aí nesse contexto e lança um manifesto dos brasileiros, para que esse povo todinho aqui, ó, desses estados, vá se unindo. O povo se una para poder eles defrontarem o poder central, irem de encontro até ele. Então essa situação começa a se agravar. Mas eles fazem exigências ao imperador. Eles dizem o seguinte: tudo isso da gente vai acabar, não vai acontecer nenhum problema se o senhor fizer o seguinte. Só que a exigência deles era grande demais. Olha para isso que eles exigiram. Exigências ao imperador. Mandaram uma cartinha. Nova Assembleia Constituinte, a gente quer que você não seja mais o centralizador desse poder moderador, faça uma nova Assembleia que o povo participe. Nenhum benefício para portugueses, isso daí o imperador podia até atender, que eles estavam com umas briguinhas com os portugueses na época, beleza? Mas eles não queriam, eram contrários aos portugueses. E, por último, um governo republicano. Eles não queriam que a monarquia continuasse, porque eles queriam representatividade, autonomia, que os estados participassem nas decisões. Republicano e federativo. Beleza, minha gente? Atenção nessas duas palavras, cai bastante, viu? Republicano, federativo, significava que eles teriam a condição de participar nas decisões e, além disso, o Estado seria dividido em unidades federais, beleza? Então, esse tipo de situação acontece. Só que o Dom Pedro, é claro, não iria gostar disso. Ele disse: pelo amor de Deus, essas exigências aí que vocês estão fazendo, vocês estão brincando com a minha cara, estão tirando onda, não é possível. Vocês querem que eu faça isso? Eu sou um cara que acredita na monarquia. Não vai rolar. E aí, o que é que o Dom Pedro faz, além desse tipo de situação? Ele escuta que os portugueses estão vindo de novo tentar tomar o controle. Lembra que tinha independência já no Brasil, né? Ele escuta que vem de novo tomar o controle. E aí ele tira de onde? Exatamente de onde? Do Recife, tira do lado do Recife, aquela proteção que o governo concedia, aquelas tropas que cercavam ali a Bahia para outros povos de fora não atingirem, né? Não virem atacar. Ele tira de lá e manda para o Rio de Janeiro para proteger o governo central. Aí é a gota d'água. O povo diz: pelo amor de Deus, esse cara está endoidando. Além dele ser um cara centralizador, que é tudo para ele, um cara que não quer atender os locais específicos, não quer atender as províncias, ele ainda tira nossa proteção, nossa segurança. Agora a bomba estourou. E aí aquele cara Frei Caneca volta novamente criticando ferrenhamente e tudo isso explode de fato com a proclamação dessa Confederação do Equador. E aí entra o nome. A Confederação do Equador é justamente essa reunião desses estados que vão cooperar sobre esse sistema, como se fosse um novo governo, de fato. Só que o imperador, claro que não iria gostar disso, ele vai de encontro e aí a gente tem alguns movimentos. Primeiro ele contrata mercenários ingleses, certo? Os ingleses, ao contrário, Josias, do que você tinha falado, não entram do lado dos revolucionários, entram do lado do poder monárquico, certo? E vão aí lutar contra a revolta que se instalava aqui, contra essa confederação do Equador, com todas as forças. Os principais líderes ali que nós vamos ter nesse processo são ingleses, beleza? Então os ingleses lutam aqui e o que é que acontece? Olha a frase do Liutgarde de Cavalcanti, dizendo: apoiados na repressão decretada por Dom Pedro, os vencedores desencadeiam uma verdadeira caçada aos antigos revolucionários.
perseguindo seus amigos e familiares. Todos os métodos são empregados, desde o confisco de propriedades até o aprisionamento de seus filhos, amigos, sob o pretexto de recrutamento. Então, eles começam a perseguir. Quem foi líder dessa revolução? Quem estava ali no governo desse processo de confederação do Equador? Quem estava indo de frente dessas tropas ali? Você vai ser caçado, certo? Você vai ser condenado e até a sua família vai sofrer com isso. Ele envia tropas para lá, um número bem maior do que a Confederação do Equador, e nesse momento, gente, a Confederação do Equador já era enfraquecida. Por quê? Porque nós tínhamos uma situação aqui que era como se fosse uma dissidência. Os liberais, eles também acreditavam que não deveria haver escravidão. Era uma forma de abolicionismo, certo? Só que essa crença deles meio que dividia o grupo. Existiam aqueles liberais mais moderados que diziam, não, eu dependo dos escravos para poder gerar meu lucro. Então, eles eram contra. Nesse momento, esses que estavam com um pouquinho de divisão, quando viram que estava atacando, eles disseram, espera aí, oxe, eu vou morrer de besta. Soltaram ali, disseram, vai lutar você, que eu mesmo não entro nessa situação, não. E aí fica um grupo mais resumido, algumas pessoas com toda a força de vontade, com todos os seus ideais, as suas ideologias, mas mais uma vez, como o professor falou, a ideologia é vencida pela espada. E nós temos esse tipo de situação acontecendo aí no final, beleza? Uma das coisas mais conhecidas é a morte do Frei Caneca. O Frei Caneca, como eu disse a vocês, era um líder religioso, e no momento da morte dele, nós temos uma situação até engraçada. Ele tinha que morrer, mas ninguém queria matar ele. Por quê? Eles acreditavam, naquela época, que quem matasse um padre, quem matasse uma pessoa religiosa, um líder religioso, não entraria no céu. Então, ninguém queria pegar na sua arma e atirar nesse cara, ninguém queria fazer o ritual lá de enforcamento, e claro que o Frei Caneca também não iria de livre e espontânea vontade cometer um suicídio. Então, o que eles fizeram foi que os algozes lá do enforcamento foram passando a bola de um para o outro. Eu mesmo não mato, mata tu. Aí o outro, não, eu também não, eu vou para o inferno e tu vai para o céu? Jamais, vai você. E ficou passando. 3 algozes disseram que não ia. Até que um cara lá teve uma ideia que, em vez de enforcar o Frei, eles iriam atirar lá com um instrumento que eles tinham, que era por base de calor e tudo mais, aí ninguém seria responsabilizado, beleza? Então, o Frei Caneca morre por fuzilamento. Mas até hoje ele fica conhecido. Porque esse movimento ele não vai parar por aí. O movimento de Confederação do Equador, de fato, vai sofrer algumas consequências. Primeira consequência, o estado de Pernambuco, como eu disse a você, perde territórios. Então, aquele lugarzinho ali de São Francisco, que na verdade era no local onde hoje é a Bahia, ele vai ser eliminado, já não é parte de Pernambuco. A questão de Alagoas, ali embaixo um pouquinho, também eliminado, não pertence mais a Pernambuco. E Pernambuco fica com uma faixinha estreita de terra, bem pequenininha, mas uma faixa representativa demais. E um grande legado, gente, vai ficar por conta dessas histórias aí que a gente vai contando. Veja só, foi a resistência das províncias do norte, as nossas, sua hostilidade intrépida contra a dissolução da Assembleia Constituinte, que mais do que tudo concorreu para que a própria carta outorgada se inspirasse em princípios liberais e acabasse não sendo um breviário do absolutismo. Aí se alguém te perguntar se essas revoluções todas aí, eles perderam todas, de que serviu? Serviu para isso. Serviu para que o Brasil não se tornasse um país absolutista, para que aqui nós não tivéssemos mais abusos ainda do que já se tem. Contexto serviu também para que todas as pessoas ficassem com essa consciência de que o Brasil também se faz por meio desses movimentos que nós percebemos ao longo da história. Então, um grande legado é deixado por essas revoluções aqui do estado de Pernambuco. Beleza, gente? Agradeço aí a atenção de vocês. Não sei se eu estourei o tempo, professor. Eu nem olhei. Não, tá show, tá show. Eu também nem olhei o tempo, deixa eu falar, mas a gente tá dentro do horário ainda, tá, gente? Vamos pegar então esse momento final agora, né? E aí eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês e com o professor Jonas. A gente vai comentar 4 questões, tá? Então a gente separou aí 4 questões de vestibular. E a gente vai fazer aqui um bate-bola. Eu vou com uma, depois Jonas aí na outra, dentro do assunto, né? Que a gente comentou. Mas antes eu queria passar bem rápido aqui os comentários do chat, né? Eu acho que chat, enfim, do bate-papo aqui, uma brasileira ao negócio, né? Do pessoal que fez alguma pergunta. E agora, se vocês também tiverem perguntas sobre as duas revoluções e tal, ele já pode colocar agora também, tá?
Já pode colocar que esse momento, assim, uns 4 minutinhos aqui, antes da gente ir para as questões. Eu queria ver aí, caso vocês tenham alguma pergunta. Abelardo falando da rivalidade que a Bahia tem com o Pernambuco, né? Exatamente. E principalmente na sala de aula, a gente brinca lá no terceiro A, que o povo fica nessa, né, nessa briga lá. Os pernambucanos e uma baiana que tem lá. Será que ela tá aí ainda? Meu Deus, já saiu. Não sei. É, Josias falar, a França ajudou os Estados Unidos. Se ajudasse aqui também, quase, foi quase. O problema é que, pelo menos na época da Revolução, né? É, da Revolução Pernambucana não tinha. Napoleão já estava em decadência lá e tal, então já foi realmente outra ideia. Abelardo aqui também passado com a tirania, que realmente era muito difícil, né? Júlia perguntou aqui no privado se é por causa desse lado revoltado que Pernambuco é chamado de Leão do Norte. De fato, né? De fato é sim. A gente é Leão do Norte por conta disso mesmo, que a gente é porreta e a gente pega a briga mesmo, e até hoje é assim. É, Israel falando do absolutismo, né? Que realmente era assim, o absolutismo era assim era assim um poder absolutista, embora o mundo todo estava indo do lado ao contrário, né? Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver a questão da Inglaterra, já falou na fala dele. Então agora aqui no final, Abelardo. Deixa eu ver. A José já perguntou de uma bandeira da apresentação de Jonas, não sei. Tu vê aí, Jonas, qual é a bandeira que ele mostrou? Acredito que foi a bandeira da Confederação do Equador. É uma bandeira azulzinha, né, que tinha umas coisinhas assim aparecendo. Não foi isso, Josias? Essa bandeira aí, ela é a bandeira da Confederação do Equador, como eu falei para você, e ela tem alguns símbolos ali. Por exemplo, em cima dessa bandeira, não sei se vocês perceberam, tem um olhinho. E esse olhinho aí, o olhinho solitário, indica uma participação de sociedades secretas dentro desse movimento, certo? Isso é inclusive conhecido, bastante vindo a público, mas tem aí um mistério quanto a essa questão. E o braço saindo dela é justamente assim o que sustenta essas sociedades ali, inclusive participação em alguns movimentos da maçonaria, como algumas pessoas estabelecem dentro desse movimento, beleza? Então é como se fosse essa representação aí. Velho, a maçonaria realmente ajudou também nesse processo, perfeito. A Abelardo aqui comentou também, né? Eu sei que a Revolução de 1817 resultou em independência. Ou não resultou, né? Mas porque a Confederação não é tão midiática quanto a outra? É, eu acho assim, porque a Confederação, eu não lembro se ela teve um período muito longo de governabilidade, né? Como eu falei para vocês, a Revolução Pernambucana, ela deu um passo a mais, né? Ela teve 2 meses aí de governo, então possivelmente tem essa questão midiática aí por O conta professor. disso, né? Manda E ver. também tem a questão, Abelardo, a gente sabe que, por exemplo, dentro da história, alguns conteúdos, eles são representados pela representação histórica. O que significa isso? Significa que na história não existe espaço para perdedores. O espaço é para vencedores. Isso é uma coisa cruel até da história, certo? Porque ela reserva o seu espaço para aqueles que vencem. E dentro desse contexto, a Revolução de 1817 venceu, enquanto a Confederação do Equador ficou marcada por muitas mortes. Um processo que não levou aquele objetivo final, certo? Mesmo que seja pouquinho tempo, mas não aconteceu. Mas a gente reflete outras coisas, por exemplo, por que a Inconfidência Mineira, certo, de Tiradentes, é muito mais conhecido do que a Revolução de 1817? Se a Revolução de 1817 foi muito mais representativa. Tudo isso é ênfase histórica, certo? É como se fosse assim, acontece uma coisa super sobrenatural, uma coisa fantástica, mas aconteceu em um lugar que ninguém viu acontecer. Vai ser noticiado? Vai virar história? Jamais. Então, só vira história aquilo que a pessoa noticia, aquilo que a pessoa fala mais. É como se fosse uma repetição de assunto. Quanto mais você repete, mais as pessoas vão entender. Isso, perfeito. A Júlia está perguntando aqui também no privado a questão se a maçonaria ajudou mesmo, né, Dom Pedro? Porque se ela ajudou mesmo no processo. Veja, uma coisa é o Dom Pedro que é, garante a independência do Brasil, tá? E entra no governo. Outra coisa é o Dom Pedro, depois de chamar uma Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte fez aquela Constituição de 1823, que foi a Constituição da Mandioca. Ele se arretou com a Constituição. Eu até falei para vocês numa aula que tem um historiador que fala que
Dom Pedro chegou na Assembleia e fez assim, eu vou aprovar essa lei aí se ela for digna de mim e do Brasil. Ele se achava, né? Então, assim, a prática do governo dele possivelmente foi fazer com que muitos grupos que estavam apoiando ele no início, inclusive no processo de independência, começassem a pular fora do barco, né? Porque, de fato, o Dom Pedro não estava, digamos assim, alinhado, né, com as ideias que o século XIX apresentava fora do mundo, né? O mundo inteiro estava dizendo assim, monarquia parlamentarista, e ele pensando na cabeça dele, não, eu quero ser um monarca absolutista, né? Então, é essa ideia, né? Israel está perguntando aqui por que não fizeram essa algazarra no período de Dom Pedro II, né? Teve também os estresses, mas eu posso dizer que no governo de Dom Pedro II a coisa ficou mais equilibrada, porque já existia, né, uma organização nacional. O reinado de Dom Pedro II ele teve meio que esse papel de organizar mais o Estado brasileiro. Então, possivelmente, por isso que a gente não tem esse Agora, assim, mesmo com essa organização toda, a única revolução que existe no período de Dom Pedro é a Revolução Praeira, que é aqui em Pernambuco também, em 1848. Então, essa revolução também vai acontecer aqui. Como disse, ele conquista a estabilidade, mas mesmo assim, Pernambuco se revolta na estabilidade. Porque a gente tem que, né? A gente tem que ser Leão do Norte, certo? E Josias falando aqui, ele virou herói nacional, mas a gente aqui em Pernambuco estava, de certa forma, contra a nação buscando independência. Contra a nação nesse sentido, né? E por isso que ainda hoje é tão complexo, né? A unidade, o Brasil, obviamente que a gente tem uma unidade nacional hoje maior, isso é óbvio. Mas se você for observar, por exemplo, os aspectos assim gerais da sociedade brasileira, você vai analisar que de vez em quando termina um processo eleitoral, por exemplo, né, tem uma região do Brasil que fica revoltada e começa a xingar a outra. Isso acontece, né? E isso é um pouco, isso tem uma explicação, né? Um pouco ali nesses movimentos, né? E é uma coisa interessante porque todos esses movimentos que a gente está vendo nessa época do Dom Pedro I, na época das regências também, que teve 5 revoltas mais importantes. Essas revoltas todas, né, elas dificilmente traziam a ideia de dizer assim, vamos fazer uma revolta para juntar o país Brasil. Isso não era pauta. A pauta era a região tal, ou a província tal, né? Tá, a revolta que teve no Grão-Pará, que eu não estou lembrado agora qual foi delas, mas era para o Grão-Pará ficar independente, né? Que era a parte do norte do Brasil. A gente acabou de ver aqui dentro do salão, Confederação do Equador, vimos a que eu apresentei aqui, e isso era uma amostra, né? Isso é uma amostra de que, de fato, não era a ideia juntar uma nação. Isso é muito importante que fique, né, na nossa mente isso. Eles não queriam juntar uma nação. Não era isso. Eles queriam lutar A contra o revolta lá governo. foi cabanagem, né? A cabanagem Isso, em Grão-Pará. isso. Exato, a cabanagem. Certo? Vamos lá então para as questões. São 4 questões apenas, para a gente não dormir na frente da tela, tá bom? E aí no final das questões a gente faz aquela finalização e qualquer dúvida mais vocês mandam aí no chat, ok? Então, vamos lá. Essa deixa eu ver, Confederação do Equador, né? Vai lá, Jonas. Eu vou colocar logo. Tu tá mudo, vê se? Eu acho que eu desativei, não sei, enfim. Beleza, vamos lá, vamos lá. Só uma coisa, eu vou colocar logo a tela com a resposta, tá? Porque a gente já trabalha o porquê ela é certa e porquê as outras são erradas. Sim. Beleza? Beleza, tranquilo. Vamos lá. A liberdade política exige lutas e enfrentamentos, muitas vezes violentos. Em Pernambuco, a insatisfação da população levou à organização da Confederação do Equador, como a gente visualizou, né? Logo depois de 1822. Liderada pelos liberais, a Confederação tinha como objetivo, vamos lá, vamos analisar letra por letra. Na letra A, afirmar um governo baseado numa monarquia constitucional segundo os modelos do iluminismo francês. Gente, onde é que está o defeito dessa questão, dessa letrinha aí? Está justamente na questão da monarquia.
Eles não queriam ir a favor da monarquia, mas, na verdade, contra a mesma. Mesmo nessa questãozinha sendo uma monarquia constitucional. Eles eram contra, mesmo desse modelo que se abre mais, tá certo? Essa monarquia que é citada aí não era o objetivo da Revolução da Confederação do Equador que vai acontecer aqui, beleza? Letra B. Definir um governo democrático com o fim imediato da escravidão e do governo monárquico. Vamos lá. O governo democrático ainda não era o alvo objetivo deles. Por quê? A questão das igualdades não era ainda não era ainda tão notável, certo? Não se falava muito sobre essa questão de participação das mulheres na política, a questão dos homens negros ainda era muito forte, tá bom? E também tem o detalhe aí da escravidão, fim imediato da escravidão. Isso daqui era uma briga, certo? Até dentro dos grupos liberais, como eu falei para vocês, era uma confusão, porque muitas vezes um grupo liberal mais moderado dizia o seguinte: se acabar a escravidão, se surge o processo de abolicionismo, como é que eu vou manter as minhas condições, se eu dependo dos escravos? Isso daí é um processo que vai demorar tanto, que só acontece lá em 1888, viu? E a gente está ainda em 1824. Vamos lá. Letra C. Reforçar a centralização política sem, contudo, alterar a Constituição de 1824 e suas normas básicas. Gente, essa daqui é que não é mesmo, né? Reforçar a centralização, aí não precisa nem ler o resto. Quando falou de centralização aí, eles eram totalmente contra isso. Eles eram contra a figura do imperador em si, eles não iriam querer centralização. Aí a gente vai para a correta, ó, criar uma república federativa, como eu falei para vocês, facilitando a descentralização, agora sim, distribuição do poder e o fim do autoritarismo. Era tudo que eles queriam, né? Esse daqui era o céu desses caras. Então, ó, letra D, a correta, e a letra E, só para a gente complementar, destruir o poder dos grandes latifundiários, proclamando uma Constituição radicalmente liberal. Ainda não, também não era o desejo dele. A questão dos latifúndios sempre foi um grande poderio dentro do nosso país, mas não era contra eles a revolução que vai acontecer aqui no nosso país. Beleza? Vamos lá para a próxima, professor. Agora eu que estava com o som desativado, né? Vamos lá. Vamos derrubar essa questão aqui sobre a Revolução Pernambucana, tá? Então a gente tem aqui, deixa eu abrir aqui a telinha. E pronto, apareceu. Bom, questão linda e maravilhosa, começando assim. Após derrotadas as tropas defensoras de Portugal, os revoltosos formaram um governo provisório, composto por 5 membros, como a gente viu. Além disso, estabeleceram a formação de um grupo de emissários que difundiriam os movimentos em outras capitais do Brasil e em algumas nações europeias. Então, em outros lugares do Brasil, Ceará, os estados que a gente viu aqui. Esse fenômeno histórico, conhecido como Revolução Pernambucana, chegou através do governo provisório, inclusive, além do governo provisório, esse grupo, né, chegou a fazer o quê? Aí vem aqui as letras. Essa questão é bem nível tranquila, ela não é nada de difícil, não. Primeiro, abolir a escravidão, jamais, né? A gente viu isso aqui na aula. Então, não era a ideia deles, ideia central, abolir a escravidão, não era inicialmente essa ideia. Aliás, eles tinham brigas, né? Eles divergiam com relação a essa temática. A letra C não é, porque jamais era instaurar uma nova monarquia. Eles eram contra a monarquia, porque a letra B é correta. Eles, de fato, queriam proclamar uma república, como nós vimos, e proclamaram durante 2 meses. Não é? Eles queriam expulsar os portugueses do Brasil? Não, de forma alguma. Né? Esse não era o objetivo central, jamais. Eles queriam conseguir o reconhecimento internacional como órgão de poder no Brasil? Não, né? Não. Então isso não era o passo inicial, né? O passo inicial, de fato, era proclamar uma república. Então, jamais, né, esqueçam desse detalhe, tá? A república era o cerne, né? Digamos assim, a espinha dorsal desse movimento. Né? E a questão que Jonas falou foi muito, muito, assim, interessante, porque, de fato, esses movimentos, apesar de aparentemente não apresentarem, né, um avanço, digamos assim, não derrubou o imperador, não derrubou diretamente, mas indiretamente fez com que os outros estados começassem também a se assanhar.
né? Veja que depois da Revolução Pernambucana, você vai ter 5 rebelião regencial. É muita rebelião. E todas essas rebeliões que vão acontecer, elas justamente, né, vão rolar justamente com essa tônica também. Né? Se não pedindo república, mas que pedindo que o imperador não seja um carrasco, né? Como o Abelardo colocou ali. Enfim, essa é a, a ideia, né? E a tática aqui que é colocada. Ok? Próxima questão. Vamos para a terceira questão. É uma outra questão da confederação. Vamos lá. Na manhã de 13 de fevereiro de 1825, na porta da igreja do Pátio do Terço, em Recife, Frei Caneca foi despojado de suas ordens e executado. A morte de Frei Caneca, certo? Consideram-se atividades revolucionárias do Frei. Quais são as atividades que o Frei exerceu de caráter revolucionário? Vamos ver. Letra A. Jornalista, redator do Diário Novo. Já está errado. Certo? Ele não trabalhou nesse jornal aí, ele não fez esse tipo de publicação, certo? E ainda mais porque diz jornal praieiro, é de uma outra revolução, responsável pela agitação intelectual da Revolução de 1848 em Pernambuco. Gente, nesse período o Frei Caneca já tinha morrido fazia tempo, viu? Não ia se revirar para reviver, não. Então vamos lá. Frei Caneca participou da Revolução de 1817, cujo ideário republicano era semelhante ao da Revolução de 1824. Perfeito. Vou mostrar a você alguns líderes de 1817, algumas pessoas participaram dessa revolução, ali a Revolução Pernambucana, né, conhecida. Eles também voltaram a participar em 1824. Por quê? No processo da Revolução Pernambucana, eles foram só presos. E depois foram libertos, por conta de algumas ações em Portugal. E quando eles voltam, eles vão justamente assumir esse papel de novo de revolução. Aí dessa vez o governo não podia deixar passar, né? Eles acabaram, em vez de prender, matar logo o cara para ele não voltar na próxima. Senão ele voltaria. Frei Caneca dirigiu, durante o primeiro reinado, um período revolucionário intitulado Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco. Citei isso daqui, mas na verdade não foi o Frei Caneca, certo? Foi outro cara chamado de Cipriano Barata, beleza? Então essa daí é falsa. Abaixo, Frei Caneca insurge-se contra a Constituição otorgada logo após a dissolução da Constituinte em 1823. Isso daí é uma verdade, né? O Dom Pedro vai lá, lança essa Constituinte, certo? A dissolução da Constituinte, na verdade, e aí o povo se revolta porque ele cria uma nova Constituição que lhe favorece, que lhe dá o poder. Então, Frei Caneca vai lá e não concorda com essa situação. Dirigiu e foi redator principal do jornal Tifes Pernambucano. Gente, não tem como esquecer o nome desse jornal, viu? Quando você vê esse nomezinho de doença aí, Tifes Pernambucano, você já sabe que foi o Frei Caneca que fez, beleza? Só um detalhe, gente, Frei Caneca recebe esse nome peculiar, só para nível de informação, né? Porque ele, de fato, na infância dele, vendia caneca, certo? Era um nome que ele herdava também do pai, porque o pai era conhecido como Caneca. Então, ele tinha uma origem bastante pobre, certo? Mas isso não o impediu de ter uma notoriedade muito grande nesse período aí. E também pela pobreza dele foi que ele morreu, viu? Se a gente vê nesse período de revolução, aquele cara lá que estava comandando o Paz de Andrade, sabe? Ele era rico e por isso ele fugiu. Ele não foi morto. Ficou na vida pública até o período da morte dele, morte natural, beleza? Mas quem era pobre acabou morrendo, foi o caso de Frei Caneca, de Cipriano Barata e etc. Então, essa daí está correta também, beleza? O jornal Tifes combatia o absolutismo do imperador e era contra o império de Dom Pedro ali. Tá bom? Vamos lá, próxima. Vamos lá, para a nossa quarta questão. É uma questão aqui sobre nossa Revolução, né, de 1817. Agora, essa questão aqui, eu fiz questão de colocar ela para finalizar, né, no salão, porque ela é uma questão de desafio, e é uma questão, né, difícil, e é uma questão que liga, de fato, se o cara tá... Isso é questão para terceiro ano, tá? Terceiro ano que vai fazer Enem, que tem que estar ligado nisso. Que tem que saber que uma prova de história, de todas as matérias no Enem, ela não é uma prova assim que você vai ter somente o assuntozinho isolado, separado. Não, né? Você vai ter as interconexões, igual a globalização, né? As interconexões de conteúdos. Então, você tem que ter muita atenção, mas muita mesmo, tá? Preste muita atenção nisso, porque em história, e principalmente no Enem, tá? Eles fazem essa interconexão de conteúdos. Então, aqui, de fato,
uma atenção, né, essencial, geral, a essa questão. Vamos lá. O enunciado, né? As relações entre religião e política são bastante frequentes no decorrer da história do Brasil. Isso é uma informação. Particularmente no que diz respeito à Igreja Católica e à política, tal relação pode ser observada em diferentes eventos. Então, o cara já lê essa questão e diz assim, pronto, eu me ferrei. Por quê? Qual é os eventos que essa cibola desse professor de história que fez essa questão, que eu não sei nem quem é, colocou? E aqui o cara foi show de bola, porque ele colocou o evento, o regime militar, junto com a Revolução Pernambucana, né? Quem é que todo professor de história realmente é louco para fazer um negócio desse, né? Meus colegas sempre assim, a gente sempre tem um pouquinho do juiz meio assim, alterado. Porque o cara ele fez isso, gente, ele juntou dois momentos históricos do Brasil, né? E contextualizou. E se você não tiver ligado nessa parada aqui, você não consegue, né? Não rola uma química na questão. Então vamos lá. É uma questão para colocar que está verdadeira e falsa, né? Aquela questão que são as assertivas, né? 1, 2, 3, 1, falsa, verdadeira, aquela resenha toda. Vamos lá, um por um. Primeiro ponto. Ao longo de todo o século XX, e essa questão vai junto com a trilha sonora aqui da minha bebê que acordou agora, mas tudo bem, tá? Finge que não estão ouvindo. Ao longo de todo o século XX, a Igreja Católica sempre se posicionou institucionalmente ao lado dos governos e nunca questionou qualquer atitude ou iniciativa praticada pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Jamais, nunca na floresta. Só pelo aluno de hoje você já sabe que isso aqui é mentira. Né? Então, nunca, tá? Isso tá fora. Vamos para o 4 aqui. Eu gosto de analisar primeiro as falsas, depois a verdadeira. O quarto. A Igreja Católica sempre foi institucionalmente, a religião oficial do Brasil. Sempre foi considerada a religião oficial do Brasil. Tal status manteve-se garantido pelas constituições de 24, 91, 34, 37, 46, 67 e 88. Aí o cara olha pra cá e diz assim, caramba, velho, que questão. Ele falou as 7 constituições que teve no Brasil. Deve ser verdade. Não é. Se você se ligar que hoje o Brasil não tem religião oficial, você vai entender que a Igreja Católica não é religião oficial. O Então, ponto-chave está queridos, justamente aí. Em 1888, a última Constituição é que vai te mostrar. Se hoje o Estado é laico, certo? Você parte desse pressuposto. Hoje o Estado é laico, não tem uma religião oficial. Então, significa que a questão aí é inválida. Porque se a gente for pegar as outras Constituições, nem a gente mesmo vai saber. Beleza? Se perguntar para a gente das outras Constituições, onde é que teve, onde é que não teve, tudo mais, a gente não sabe desse ponto específico. Mas observando essa última Constituição, 1988, que é a atual, a que vigora, nós percebemos essa questão aí. Exatamente. E aí, veja só, aqui já tem 2 conteúdos de história. Na verdade, o professor que fez isso aqui, ele é tão ninja que ele botou 4 conteúdos de história. Você vai observar aqui, no primeiro ponto, o conteúdo, no quarto ponto, o conteúdo. Aí, no segundo ponto, o conteúdo do aulão de hoje, e no terceiro, o regime militar. Ele botou 4 conteúdos na questão. E você vai ter que estar preparado para isso na prova, certo? Por isso que eu digo, a história ela tem um pouco de matemática nesse sentido. Você tem que encaixar os blocos da história, né? Fazer uma linha ali na sua cabeça, nem que seja uma linha básica. E eu não falo linha de datas, não, mas uma linha lógica ali dos acontecimentos e tal. Aí, fechando aqui, né? O segundo, ele diz assim, a participação de Frei Caneca na Revolução Pernambucana e na Confederação do Equador permite observar a participação efetiva de religiosos em movimentos de contraposição aos governos instituídos. Perfeito. Né? A questão do Frei Caneca, eu acho que eu não comentei na minha fala, mas eu falei que a igreja estava, também a Igreja Católica fazia essa parte, né, de passar as ideias iluministas. Então ela está correta. Né? Aí o cara pula da Revolução Pernambucana para o regime militar, para a ditadura militar. Aí vem, durante os anos da ditadura militar no Brasil, particularmente a partir de 1968, vários religiosos e religiosas manifestaram-se contrários às torturas e às infrações aos direitos humanos cometidas sob o jugo dos governos militares. Aconteceu de fato. Né? A partir do momento, sobretudo na época que os militares da linha dura começaram a tomar conta do poder, e que você teve um recrudescimento da ditadura, né, do regime, onde você começou a ter a luta armada, uma parte da esquerda, e aí veio os militares do outro lado, aquela coisa toda. Então começou a intensificação. E aí, de fato,
isso aqui, né, é mais um exemplo de participação da Igreja Católica. Então a gente percebe, né, que a Igreja Católica ela realmente participou da política, né, digamos assim, e principalmente foi uma participação de realmente contra o governo, né, que é uma participação muito mais forte, mais delicada, né? Enfim, é isso. Eu vou passar agora para Jonas, a gente já está estourando o horário, para Jonas dar aí a despedida dele, e eu vou fazer aqui minha fala final e a gente vai-se embora descansar para amanhã. Bem, gente, é isso aí, né? A gente viu tudo isso justamente para a gente entender situações como essas dentro do nosso estado, como o nosso estado é importante nesse cenário nacional, e a gente percebeu que o Pernambuco das revoluções, das altas confusões, ele também é o Pernambuco que fundamenta muitos ideais de liberdade que nós temos atualmente. E a gente percebe, por exemplo, em situações de eleições e tudo mais, nós percebemos a questão, por exemplo, de muita xenofobia quanto à questão do nordestino, da pessoa que vive aqui, principalmente no estado de Pernambuco, que são muito fruto desses processos. O ser humano aqui no Brasil, as pessoas que raciocinam nossa política, sempre nos viram como sendo esse povo meio escanteado, o povo meio colocado de lado. São heranças que a gente carrega, que a gente traz conosco, e tudo isso se reflete justamente na nossa condição atual. Mas claro que o povo pernambucano, como Leão do Norte, é sempre resistente a qualquer processo histórico e sempre vai estar se ressignificando ao longo do tempo. E é por esse motivo que estamos na aula de hoje. Agradeço a participação de vocês, viu, minha gente? E a atenção de todos, e foi muito bom, muito proveitoso, de fato. Obrigado. Muito bom, agradeço mais a participação do professor Jonas aqui com a gente. Foi muito bom também ter esse momento, né, essa partilha aqui. É isso. O Pernambuco das Revoluções digamos assim, o Leão do Norte, né? O nosso símbolo é, de fato, a nossa história, né? Então, a nossa ideia hoje, eu espero que a gente tenha conseguido, foi, de fato, levantar aqui essa discussão e trazer, né, o exemplo aí dessas duas situações. Eu vou colocar aqui no chat chat agora, colocar aqui para vocês o link, tá? De umas questões que vocês vão poder, quem quiser fazer, obviamente, né? Umas questões lá sobre o assunto do aulão de hoje. Então vocês vão ter até 1 de agosto para fazer, se quiser, tá? Eu vou colocar lá no grupo geral também de vocês. E aí, coloquem, quem for participar, né, fazer essa atividadezinha, coloque o e-mail bem direitinho, porque aí eu vou liberar para vocês depois o gabarito, né, e vai chegar uma mensagem automática no e-mail de vocês, e vocês vão poder ver aí aonde foi que vocês acertaram e erraram nessa atividade, tá? Professor, E pode falar. teve uma pergunta aqui no chat de Israel, que é interessante, para a gente finalizar. Diz assim, ó, qual a diferença entre democracia e república? É uma boa pergunta, viu? E é essencial também que a gente entenda essa diferenciação aí. Eu vou dar uma explanação básica, depois se o senhor quiser complementar. Veja só, é o seguinte, o termo república, a gente precisa ir para a origem do termo, certo? Ele significa uma coisa pública, certo? O significado é esse. Ele é originado lá na Roma Antiga, tá bom? E a gente entendendo o termo, a gente percebe uma diferença. Democracia significa o poder do povo. Então, olha lá, coisa pública, poder do povo. Qual é a diferença essencial? Duas coisinhas bem simples. Veja só, apesar desses dois conceitos andarem muito juntos, a república e a democracia são conceitos diferentes. Por quê? A democracia é como se fosse um ideal, certo? A democracia não é algo palpável, certo? É um conjunto de ideias, é uma teoria de sistema político. Enquanto que a república, por sua vez, é uma organização política, certo? Então ela utiliza os conceitos que vêm dos pensamentos democráticos. É uma questão meio filosófica, mas é como se fosse mais ou menos o seguinte: dentro do conceito de democracia, nós vamos ter a seguinte situação: é como se fosse um ideal a se alcançar dentro de um governo. E o sistema de república é mais como se fosse essa organização, o cerne da questão das estruturas físicas de um governo. Eu acho que deu para compreender. Isso, perfeito. É isso mesmo, né? É mais uma ideologia, né? Uma ideia, e a prática dessa ideologia é através da república, que pode ser manifestada de várias outras formas, né? Mas nessa reunião que ano que vem a gente vai ter um assunto bem massa lá em sociologia, aliás, em filosofia da política, a gente vai falar muito sobre isso, tá certo? Tayane vai dar uma palavra final para a gente encerrar. Olá, gente. Eu só quero agradecer a vocês, alunos que participaram, né? Eu sei que estão saindo desse aulão com muito mais conhecimento, né?
E aproveitar a oportunidade de agradecer a Wanda e a Jonas. Foi show. Eu não pude estar com o vídeo ligado toda hora porque eu estava trabalhando, fazendo outras coisas, mas estava ouvindo. Foi show, parabéns. E que Deus abençoe todos, tá? Tenham uma boa noite e sempre participem dos aulões, tá? Valeu, Wando, valeu, Jonas. Show, parabéns, viu? Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Até a noite. próxima. Boa noite, gente.